Madrugada, com frasenhação, com o Beto Luiz Cardoso, com o Soveral, com o Roger, e hoje abrimos uma exceção aqui, vamos trocar o futebol pela nobre arte, porque temos como convidada a Danila Ramos, que está aí com a gente. A Danila Ramos foi campeã mundial de boxe no ano passado, na Argentina, onde ela reside há alguns anos, contra uma Argentina, contra tudo e contra todos, senhoras, senhores, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Categoria super pena da Organização Mundial de Boxe. Falei certo ou cometi algum erro? Não, é a categoria pena e não foi ano passado, foi agora dia 18 de agosto. Não foi no mês passado? Foi mês passado, viramos. Você falou ano passado, Silvia. Eu falei ano passado? Perdão, gente. Não, eu quis dizer mês passado. Se eu falei ano passado, entendam, mês passado. A Danila, gente, tem uma história de vida espetacular. É uma lutadora desde o berço e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Tudo bem, Danila? Boa noite. Obrigado por atender ao nosso pedido. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da nobre arte, obrigado pelo espaço. Acho que é muito importante a gente dar ênfase ao boxe, né, inclusive ao título, que é um título inédito para o Brasil. Eu sendo a segunda mulher a ser campeã mundial e a primeira mulher negra a ser campeã mundial do Brasil. O Brasil ele tem só 7 campeões mundiais na história do boxe. E eu fico muito feliz de ter entrado para esse time, né, de campeões, juntamente com Éder Joffre, Popó, a Rose Volante, Miguel de Oliveira. Então, assim, muito obrigada pelo espaço e vamos conhecer um pouquinho mais da história da guerreira hoje. Essa aí é uma guerreira mesmo, que tem muita coisa interessante para passar de exemplo para todos nós. A Organização Mundial de Boxe, explica um pouquinho para a gente, Danila, você ganhou de uma argentina no mês passado, na casa dela, quando eu brinco contra tudo e contra todos, foi mais ou menos isso, pelo que eu entendi, luta de 10 rounds, você ganhou por pontos, ficou até surpresa, né, justamente porque estava lá na casa dela, com tudo armado para ela ser campeã. E a Organização Mundial de Boxe é uma das entidades que rege o boxe. Queria que você explicasse um pouquinho como é que foi a luta e qual o peso dessa conquista. Então, a Organização Mundial de Boxe, ela é uma das primeiras entidades a promover o boxe profissional no mundo. São 4 entidades, né? A FIB, o Conselho Mundial de Boxe, a Associação Mundial de Boxe e a Organização Mundial de Boxe. Essas são as mais importantes e reconhecidas mundialmente. Eu venci o campeonato interino da categoria pena na Argentina contra a atual campeã argentina, né? Então, eu acho que ganhar é bom, mas ganhar do Argentina é melhor ainda. E assim, detalhe, é a segunda vez, o Brasil tem 2 títulos mundiais e feminino, e é a segunda vez que uma brasileira ganha da mesma atleta, ou seja, no ano de 2007, a Rose Volante ganhou da Brenda, na Argentina, na casa dela, né, no estado dela, e depois passaram-se 4 anos, aconteceu o mesmo feito, eu ganhei da Brenda na Argentina, no estádio, só que assim, foi no estádio, no lendário, famoso Luna Park. Danila, e você... tenho uma curiosidade para saber a teu respeito. Eu li aqui que você tem 14 lutas no teu currículo, né? E que você tem 12 vitórias. Você só perdeu 2 lutas e disputa de título, é isso? Eu disputei no ano de 2019, eu disputei 2 vezes o título mundial pelo Conselho Mundial de Boxe na Europa. A primeira vez foi em Barcelona e a segunda vez foi em Oslo, na Noruega. Na segunda vez, a primeira vez eu perdi, né, porque foi meu primeiro campeonato a 10 rounds, eu nunca tinha disputado um título, e eles me haviam avisado muito perto, mas eu concluí os 10 rounds, foi uma luta bem, bem legal. E depois disso, eles me avisaram, aí teve no final do ano
a segunda oportunidade, onde eu ganhei a luta, só que, infelizmente, como era atleta visitante, né, e eu não fiquei com a vitória. Normalmente, o boxe profissional tem muito disso, né, que você tem que ser localista para você poder ganhar a luta, tem muita coisa que envolve muita atleta local, o show é dela, você quando vai de visitante normalmente só ganhando por nocaute ou sem deixar sombras de dúvida mesmo. E então eu me senti muito prejudicada nessa luta, porque eu estava bem longe de casa, né? A atleta ela é da Noruega, a Noruega nunca teve um campeão mundial, e a luta está no YouTube para todos verem e tirarem suas conclusões, mas infelizmente eu tenho essas 2 derrotas no boxe profissional pelos títulos mundiais. Aí foi onde eu disse, bom, agora depois de 4 anos surgiu a oportunidade de disputar de novo o título. Eu falei, bom, da terceira vez não vou deixar nenhuma dúvida. A oportunidade que eu tinha era de ir de novo como visitante, só que na Argentina, né? E como eu praticamente moro na Argentina há quase 10 anos, eu senti que eu era mais ou menos como uma localista, né? Uma atleta da casa. Eu me sinto metade brasileira, metade argentina já. E você saiu direto de Mogi para a Argentina ou você teve alguma passagem antes? E uma curiosidade também, eu vi algumas fotos suas de golpes e eu vejo muito a tua canhota. Você é canhota? Não, mas o meu golpe mais forte é o jab, né? Que é a mão da frente. Eu sou uma boxeadora que eu tenho muito boa envergadura, eu tenho os braços muito largos e eu tenho mais ou menos 1,72 de envergadura. Então, eu uso muito o golpe reto para mim ter a distância e não deixar que a adversária chegue, né? Que a adversária entre para encurtar em mim. Então, eu mantenho sempre a guarda, a mão da frente, preparo com a mão da frente para jogar a mão de trás, que é a mão mais forte. A mão de pedra é a mão direita, então. A mão de pedra é a direita, só que eu preparo muito com a esquerda e muitas vezes a esquerda é a que mantém na distância para depois, quando a atleta vem, eu jogar e finalizar com a direita. Parênteses, mão direita, na altura do pulso, que tem uma cicatriz. Eu queria que você contasse a história, talvez aqui não dê grande definição, mas você rompeu todos esses tendões na infância, ficou com uma certa limitação ou não, e o que o médico falou, e quem te recebeu no hospital. Relembre essa história para a gente, que é sensacional. Essa história é uma história que marcou muito a minha vida, né? Quando eu tinha 13 anos, eu sempre fui uma menina muito de brincar na rua, como eu sou bem aqui do interior de Mogi, a gente sempre brincava na rua com pipa, com bola, e eu tinha um primo, aí eu estava brincando com meu primo, eu vivia muito na casa da minha avó, porque minha mãe é enfermeira, trabalhava no hospital. Então, eu estava brincando com ele saiu correndo, fechou a porta, aquelas casas antigas que tem vidros, assim, um em cima do outro, sabe? Aí eu segurei com a mão esquerda na maçaneta e com a mão direita eu falei assim, abre a porta. Na hora que eu falei, abre a porta, eu dei um golpe tão forte que estourou, fez um buraco, assim, desse tamanho, assim, agora eu tenho uma cicatriz. Eu levei 14 pontos no momento e rompi 6 tendões da mão. Eu ia ficar... quando acontece isso, a minha tia me pega, me leva para o hospital, para o Luzinho de Pinho Melo aqui, que é o hospital daqui da cidade. E quando eu abro a porta do hospital, eu dou de cara com a minha mãe. E eu não sabia que a minha mãe estava nesse dia, nesse hospital. Então, eu grito, mãe, a minha mão. Eu tinha 13 anos, né? Então, assim, só que eu não imaginava, porque nessa época não existia celular, era telefone de linha, e a minha avó não tinha telefone. Então, assim,
Foi a minha tia que me pegou, não chamou nem ambulância, já me levou direto, né, com o carro do vizinho. E eu lembro que quando eu olhava assim para a mão, era tudo aqueles tendões a branco, assim, sabe? Estourado, assim, foi horrível, meu. Eu acho que eu só não morri mesmo porque não era a minha hora, porque faltou, acho que, uns 2 centímetros para pegar a veia aorta. Foi uma lesão muito grave, né? Aí a minha mãe me viu, me levou para os outros enfermeiros cuidarem. E o médico, quando ele fez a cirurgia, ele deu 14 pontos, ele falou, ó, a lesão é muito grave, e só que assim, fazendo fisioterapia, a gente conseguiu reconstituir todos os tendões, e faz bastante fisioterapia, e ele pegou e falou assim, ó, essa mão aqui ainda vai dar muita porrada, na época, e assim, acho que foi uma das lesões mais graves que eu tive na vida, né? Pelo fato de ser, quando a gente é criança, eram tempos que as crianças viviam brincando na rua, não tinha muita noção do perigo. E foi isso que aconteceu, graças a Deus, hoje eu tenho todos os movimentos da minha mão, e eu não imaginava, né, que essa mão, de verdade, ela fosse dar tantas vitórias para mim, ela fosse ser o meu instrumento de trabalho, né? Porque as minhas mãos, elas são o meu instrumento de trabalho, hoje eu vivo das minhas mãos, e eu acho que Deus tinha um propósito para mim nesse momento que aconteceu, e que o médico disse, né, que eu ia ter muitas vitórias com essa mão direita. Parabéns. Pausa para a gente ficou falar. Com o rosto muito machucado, porque você está com o rosto limpo. Faz pouco tempo que acabou a luta e você está bem. A Argentina ficou bem destruída? Eu machuquei bastante ela, né? Nos primeiros dias eu fiquei bem inchada, porque eu recebi muitas cabeçadas, né? O boxe profissional não tem capacete. Só que no último round ela me deu uma cabeçada no nariz, e eu tô com essa marca aqui ainda. Eu pensei que eu tinha quebrado meu nariz, mas graças a Deus não aconteceu nada. E assim, o inchaço, essas coisas assim, graças a Deus já passou. Só nos primeiros dias mesmo que a gente fica bem machucado, assim, mas graças a Deus eu nunca levei um nocaute, eu nunca fui parar no hospital. Eu sou bem durinha para cair, viu? Ô, pessoal, pausa para a gente colocar o filminho do Starbox, que é o nosso patrocinador. Vamos falar de patrocínio também com a nossa querida Danila Ramos, que sobrevive na raça, tá à procura de patrocínios, agora já no final da carreira de lutadora, que coisa, né? E eu queria então mostrar para vocês, para quem não conhece, o que é o Starbox, que é um purificador de ar muito legal, que filtra o ar ao redor de você e da sua família, que coíbe doenças respiratórias, que melhora a qualidade de vida, mata até a Covid-19. Coloca aí, Dudu, diretamente do sul de Minas para o mundo, o filme do nosso querido, amado patrocinador, o Starbox, obra do Beto Luiz Cardoso, que irá fazer uma pergunta na volta. Solta aí, Dudu. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Voltando, então, vou passar para você, Beto, mas já deixa a bola pingando, porque, por falar em patrocínio, a Danila sobrevive sozinha. Ela tem uma empresa que vende roupa, se eu não me engano, na internet, e é com esse dinheiro que ela banca, faz a roda girar. Beto Luiz. Danila, parabéns, sensacional a vitória. E você tem, né, como o Roger falou para a gente, 14 lutas,
12 vitórias. E você começou em 2017, né? No boxe profissional, sim. No boxe profissional eu tenho 14 lutas, mas no boxe amador eu fiz 150. Sensacional. E o que te motivou? Quer dizer, em 2017 você partiu do boxe amador para o boxe profissional. Você está com 38 anos, se não me engano, não é isso? Eu estou com 38 anos atualmente. Assim, então você resolveu entrar no profissionalismo com 32 ou 33 anos. O que te motivou a que isso acontecesse? Porque, assim, no boxe olímpico, eu atingi todas as minhas metas. Eu nunca fui uma boxeadora que quis ser olímpica. Nunca me chamou muito a minha atenção as Olimpíadas. Apesar de ter lutado muito, ter ajudado muito as mulheres entrarem nas Olimpíadas, eu não tinha esse sonho. Sempre quando eu comecei, desde quando eu comecei a treinar boxe, eu sempre quis ser campeã mundial, né? Então, assim, as Olimpíadas não eram interessantes para mim por uma questão pessoal, né? Pelo fato de eu ter casado muito cedo, de eu já ter tido filho, já tenho uma filha de 10 anos. Então, quando você é um boxeador olímpico, você tem que morar na seleção brasileira, você tem que viver, e as competições são uma semana, 15 dias, e para mim não era mais interessante estar viajando pelo fato de eu ter uma filha pequena, né? E eu também achava, como eu já tinha mudado para a Argentina, e na Argentina você vive muito intensamente o boxe profissional, então eu decidi passar para profissional no momento onde eu estava muito bem estabilizada economicamente no boxe amador, porque eu recebia apoio da minha cidade, recebia o Bolsa Atleta do governo federal, e assim, eu passei mesmo para o boxe profissional por uma questão de um desafio pessoal, que eu já tinha sido 10 vezes campeã dos Jogos Abertos do Interior, 5 vezes campeã paulista, 6 vezes campeã brasileira. Então, para mim, já não era mais o que eu queria apostar no profissionalismo, para mim poder ter a chance de ser campeã mundial, porque comecei a treinar na Argentina com campeãs mundiais. Então, o sonho de ser campeã mundial estava cada vez mais próximo de mim, né? Eu estava treinando com as campeãs e eu via que eu tinha a possibilidade de fazer a minha carreira no profissionalismo. Eu só precisava mesmo era de um promotor que apostasse em mim, porque o boxe profissional, quando você passa para o profissional, você perde todo o apoio financeiro, né, governamentais do esporte, do boxe. E aí então, você entrou no profissionalismo e, como a Ale falou, né, a tua própria empresa banca você e o dinheiro que você recebe no profissionalismo, ele Pode falar. Não, vai lá. Então, assim, quando eu passei para profissional, eu tive o meu promotor, que era o seu Pepe Astu, que é do Memorial Santos, não sei se vocês conhecem, o grande senhor Pepe. Ele era um grande, ele faleceu de Covid, ele era um grande apoiador do boxe profissional brasileiro, né? O boxe profissional no Brasil, ele é muito fraco, ele não tem muito apoio. Então, eu decidi, eu fiquei com o seu pé por um tempo, só que a minha empresa que eu abri foi na pandemia, né? Então, porque assim, como o boxe profissional, você luta a cada 6 meses, ou uma vez ao ano, 2 ou 3 vezes ao ano, o dinheiro que você ganha não dá para poder suprir as necessidades do treinamento mensais, né? Então, é a mesma coisa que você coloca por um lado e sai pelo outro, né? O dinheiro. Então, eu sou professora de educação física, já tem mais ou menos 15 anos que eu sou professora, me formei quando eu tinha 22 anos, e eu estava dando aulas. Só que com a pandemia, fecharam as academias, fecharam tudo, eu não podia treinar, não tinha lutas, e não tinha como dar aula, então foi onde eu comecei a vender roupas
pelo e-commerce, né, online, na Argentina, roupas de ginástica, porque como eu sou atleta, as meninas perguntavam, ai, Dani, onde você compra essa roupa? Você não quer vender roupa? Então surgiu a ideia e eu abri uma empresa e comecei a vender roupas pelo Instagram, pelo WhatsApp, para toda a Argentina. E deu super certo, assim, eu não precisei mais dar aulas como professora, eu consigo me dedicar 100% ao boxe, né? Nós temos uma academia também lá na Argentina, eu e meu esposo, que é meu treinador, mas eu praticamente, quem patrocina a minha carreira sou eu mesma, né? A minha empresa que se chama Rafa Fit OK, que é mais ou menos o nome da minha filha, que eu decidi colocar. Então, hoje em dia, eu posso trabalhar na minha casa, eu posso fazer os meus horários, só que assim, sou eu que cuido de tudo, desde o fornecedor até os envios, entendeu? Soveral, quer entrar na roda, fazer uma luvinha aí? Bom, boa noite, Daniela. Meu nome é Eduardo Soveral. Muito prazer em conhecê-la. Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco nesse programa. E parabéns, porque, afinal de contas, a gente sabe as dificuldades que o atleta amador, aquele que sai de baixo, tem no Brasil para conquistar, né? Eu morei nos Estados Unidos e lá qualquer estudante de universidade que se destaca no esporte ganha bolsa, ganha patrocínio, ganha tudo, vive no céu. E aqui a pessoa pode ser a melhor do mundo, mesmo assim, às vezes tem que passar o chapéu. Então, é uma realidade que, quando alguém chega onde você chegou, me parece que é 10 vezes mais esforço feito do que a gente vê em países que prestigiam. Então, parabéns, que você tenha um reinado aí no boxe muito longo. De repente, você possa ser campeã até os 50 anos. Aí você possa continuar dando tantas alegrias. Não sei, até os 50, até os 40 sim, mas até os 50 daí é muita pancada na cabeça, eu prefiro passar para os jovens. Bom, de qualquer jeito, eu queria te perguntar assim, rapidamente algumas coisas, porque eu gosto muito de boxe. Para você ter uma ideia, eu assisti a luta do Cassius Clay com o George Foreman no Zaire em 74, ao vivo, com meu pai, na televisão de casa. Já era colorida. Olha que legal! Eu assisti essa luta quando ela passou na TV no Brasil. E para mim, o Muhammad Ali foi o maior boxeador da história do boxe. É o Pelé. Para mim também. Para mim também. Não tem ninguém igual, assim, porque além de ser um bom boxeador, ele era um ativista das causas das minorias, dos negros, e ele se recusou a lutar no Vietnã, era um pacifista. Então, para mim, ele era tudo, tudo. E, além de tudo, era boa pinta, né? Então, o cara era completo, o cara era tudo, cara. Então, parabéns, que você seja uma Muhammad Ali brasileira aí, você possa, né? Agora, eu queria saber, como é que você foi parar no boxe? Porque você começou com 12, 13 anos, o que se tem a ver com cortar a mão? Isso aí, você de repente falou, vou fazer alguma coisa com a mão. Então, como é que você resolveu fazer do boxe sua grande paixão, em primeiro lugar? E segundo, uma coisa importante, você fala que ainda se autopatrocina. Mas, pelo que eu percebo, parece que a Argentina cuida melhor dos seus lutadores do que o Brasil cuida dos seus. Eu percebi isso. E você, já sendo meio localista, por que você não conseguiu também um patrocínio de alguma empresa argentina, já que eles são mais generosos? E o que você pretende fazer no futuro, depois que você tiver aí se aposentado, entre aspas, para o nosso boxe brasileiro ter outras Danilas e aí alguns Danilos, de repente, né? Porque a gente teve tão pouco, né, em termos de campeões. Verdade. Então, não, eu acho que... Bom, o boxe, ele entrou na minha vida num momento, assim, que eu estava bem nervosa, né? Eu estava com 19 anos e eu tinha um namorado na época. Eu gostava muito desse meu namorado. Como é que é? Eu tinha um namorado, primeiro amor, assim, sabe? Quando você está apaixonada. Apaixonada. Aquele primeiro amor, e aquele primeiro amor não dá certo. Aí eu tava com uma raiva dele, queria dar uma pancada na cara dele. Aí foi onde
Foi o grande O pior é que assim, responsável. eu conto essa história e o pessoal dá risada. Mas eu falo assim, gente, é verdade. É por isso que eu entrei no bola, né? Eu não vou contar uma história que não é verdade. Eu vou contar a verdade. Aí eu fui para academia. Quando eu cheguei na academia, eu perguntei para o professor porque eu só vi homens quando eu entrei. Aí eu peguei e falei para ele se tinha mulher que praticava esporte. Aí ele pegou e falou assim que tinha só uma, né? Mas que eu podia ir treinar. E na verdade foi assim, eu vi pela televisão, e quem era meu treinador na época, e ele é ainda, ele era cabeleireiro, imagina, um professor de boxe cabeleireiro. Aí eu fui no salão de cabeleireiro dele, perguntei, o pessoal me atendeu, ele não estava, a moça falou assim, ó, ele está lá dando aula de boxe em tal academia. Aí eu fui lá, assisti o treino. Quando eu assisti o treino, de verdade, foi amor à primeira vista. Sabe quando você se apaixona por algo assim, que você fala assim, nossa, eu quero fazer. A mesma coisa quando você passa na frente de uma loja, você vê uma roupa que você fica apaixonada, ou que você vê uma pessoa que você fica apaixonada. Foi assim que eu me senti quando eu vi o boxe. E assim, eu nunca, a lesão que eu tive na minha mão não tem nada a ver com o fato de eu fazer boxe, porque passaram-se muitos anos, eu tive essa lesão quando eu tinha 13 anos. E nesse tempo, quando eu fui adolescente, eu pratiquei vôlei, né? Mas não por causa da mão, nada, foi porque minha mão ficou normal, eu não fiquei com nenhuma sequela, né? Então, foi aonde eu comecei a treinar boxe, mesmo porque eu me sentia, fazia um ano que eu tinha perdido meu pai, né? E eu tinha um vazio muito grande dentro do meu coração, eu me sentia muito sozinha, a minha mãe trabalhava muito, né? Porque ela sempre foi enfermeira. Então, eu me sentia nesse namorado, eu me apeguei muito, daí não deu certo, eu fiquei muito chateada, então eu estava com um vazio dentro do meu coração. Então, foi aí que o boxe entrou e eu comecei a me empolgar, eu comecei a viajar, eu comecei a conhecer outras pessoas, eu comecei a ver um futuro diferente daqueles que eu sempre via nas revistas, né? Porque quando eu era criança, eu sempre fui muito sonhadora. A minha mãe não existia a internet, não existia o que era jornais e revista. Minha mãe sempre comprou muita revista para mim, essas revistas de adolescente e tal. Então eu via as meninas que viajavam de avião, que moravam em outros países, e eu falava assim, nossa, eu quero muito viajar, eu quero muito conhecer outras culturas, eu quero muito falar outro idioma, né? Eu fazia inglês nessa época, minha mãe sempre me estimulou muito a estudar. Eu falo 3 idiomas, então, nesse momento, o boxe preencheu aquele vazio que estava dentro de mim. Então, eu falei assim, uau. Aí, depois passaram 10 meses, eu acho, teve a primeira competição dos Jogos Abertos do Interior. Aí, meu treinador falou assim, você quer praticar? Você quer competir? Só que eu fazia faculdade de educação física. Então, eu falei assim, tá bom, né, vamos. Aí eu tinha que pedir autorização para os professores, aí eu tinha que pedir autorização no trabalho, porque nessa época eu fazia estágio. Aí foi uma confusão, porque o pessoal não queria deixar eu ir, falava que o boxe não era para mim, falava que não era para mim lutar boxe, que eu era muito magrinha, que eu ia me machucar, minha mãe não queria deixar. Aí eu peguei e falei assim, ó, é o seguinte, eu vou competir e eu vou fazer boxe, eu já sou maior de idade, se vocês não quiserem aceitar, não tem problema, mas vocês têm que respeitar a minha decisão, porque eu vou treinar boxe e eu vou ser boxeadora, entendeu? Então, assim, eu comecei já velha no esporte, né? Se você contar o ciclo de um atleta de alto rendimento, eu comecei já tarde no boxe, mas eu sempre tive esse feeling com o esporte, pelo fato também de estar fazendo faculdade de educação física. Então, foi tudo se unindo, sabe? Se encaixando com o boxe. Qual foi a outra pergunta mesmo que você me fez? Bom, a outra pergunta é o que a Argentina faz que o Brasil não faz e o que você pretende fazer para o boxe brasileiro no futuro? Então, a Argentina é assim, a Argentina,
ela é muito forte no boxe. Por exemplo, você vai fazer um campeonato, tem uma luta, lota de gente, eles fazem fila para entrar. Só que, assim, eu sou brasileira, eu não represento a bandeira argentina. Quando eu subo para lutar, eu não represento a bandeira argentina, por mais que eu coloque uma bandeirinha, por mais que... Então, os caras são nacionalistas, entendeu? Eles são nacionalistas. Você entra no ringue sambando também, né, meu? Aí não tem jeito. Tipo assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a cultura, o fato de eu ser brasileira, eu tenho a minha personalidade. Eu não vou mudar a minha personalidade, porque também os caras não estão me pagando e nunca me ofereceram nada para mim poder representar a bandeira dele. Nunca, o meu promotor é argentino, o meu promotor. Só que assim, também não está fácil a Argentina. A Argentina também não está fácil financeiramente. Então, nunca teve assim a oportunidade de ficar falando, Danila, eu vou te pagar tanto, vou te dar tanto. Eu tenho patrocínio de um suplemento, da roupa de luta, isso, mas só que grana, que é o que a gente precisa para poder sobreviver, não tem, entendeu? E bom, o que eu pretendo fazer é continuar levantando a bandeira do esporte, né, do boxe feminino, continuar falando para os jovens, inclusive essa semana que passou e hoje eu visitei muitas escolas aqui da minha cidade, a minha cidade me recebeu nas escolas, com um projeto que eu dou uma palestra para as crianças. Então, a minha ideia é continuar, levar a minha história de vida para os jovens, né, para as crianças, para os adolescentes, e mostrar que eu sou uma pessoa real, que saí da periferia, saí de uma comunidade, sou uma mulher negra, sem patrocínio, sem ajuda de ninguém, e consegui ser campeã mundial, né? Então, a minha ideia é motivar cada vez mais o pessoal a praticar boxe, assim. Infelizmente, eu gostaria de ser muito mais valorizada, né, pelo meu país. Eu acho que o feito que eu fiz foi histórico, mas você pretende entrar na política? Só, né? Você pretende entrar na política, vir a ser secretária de esportes, assim, porque você pode transformar isso em ação de governos, né? Tem muitos ex-atletas que entram na política para secretarias de esporte, né? Sim. A política assim, eu sempre gostei muito de trabalho social. O trabalho social sempre foi algo muito forte assim dentro de mim, até mesmo pela minha história. Então, talvez com a política e com a minha história esportiva, eu possa entrar para mim poder lutar pelos direitos, né, dos novos atletas, porque eu sou pioneira. E eu sendo uma pioneira, eles vão ver que, de verdade, teve uma pessoa real que fez isso com poucos recursos. Então, eu quero poder lutar pelos atletas, lutar pelo boxe, né, pelo boxe feminino, porque é um esporte muito novo, né, comparado com o boxe masculino. A gente tem muito que percorrer, um caminho muito longo, um caminho muito machista. Por que machista? Porque as mulheres, elas dão as mesmas audiências, mesmo lutas, e a gente ganha 1% do que ganha um boxeador masculino, né? Então, a gente está longe ainda de conseguir igualar as bolsas financeiras. Eu acho que a gente está longe de poder ter mais mulheres que queiram praticar o boxe, porque, como você falou, a gente precisa de mais Danilas, a gente precisa de mais Popós Freitas. O Brasil precisa de um novo ídolo no boxe, porque o Popó já passou a idade esportiva dele. Eu já está passando a minha idade esportiva. E aí, depois quem que vai vir? Quem que vai ser o novo ídolo do Brasil no boxe? Claro, você fala muito bem, Danila, você se expressa muito bem, você tem ideias claras de interesse pela cultura. Isso eu acho que você muito importante isso. Ô, Soveral, eu passei um dia inteiro com a
Só um segundinho, eu passei um dia inteiro com a Danila gravando para a TV Gazeta, né? E a gente deu um rolê lá no bairro dela, fomos na academia onde ela treina aqui no Brasil e demos um rolê, né, na frente da sua casa antiga, da casa da sua avó. E as pessoas que cruzaram com ela pelo caminho, por coincidência, as amigas de infância, né, demonstrando um grande carinho, aí um pessoal lá também mexendo com poste de luz, se eu não me engano, alguma coisa da prefeitura também, reconheceu a Danila, ela se expressa muito bem, falei, você tem que dar palestra, é vereadora, né, tá na cara, não sei o quê, né? E tem uma história de vida que ela vai contar, já contou uma boa parte, vai contar, porque agora eu vou soar o gongo aqui, pra gente dar uma respirada, colocar o nosso patrocínio mais uma vez, o filminho do Starbox, e na volta ela vai contar mais uma superação que ela teve na vida. Algo familiar muito forte, que ela nem ia contar lá para mim, acabou contando, e eu gostaria que ela pudesse repetir aqui no nosso podcast do Confras em Ação. Então, Dudu, Starbox na veia, e depois uma história, mais um capítulo da história dessa menina, que é algo espetacular. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Respiramos, tomamos fôlego, e agora, se você me permite, Danila, você falou do vazio do seu pai, né? Que você perdeu o pai muito cedo, e você conviveu pouquíssimo com seu pai. Por quê? Então, eu perdi meu pai com 38, ele tinha 38 anos, eu tinha apenas 17, e o meu pai, ele ficou preso durante muitos anos na penitenciária Carandiru, né, aqui no estado de São Paulo. Quando ele foi preso, eu tinha apenas 7 anos ou 6 anos, tinha 6 anos. E, assim, a minha infância praticamente foi na porta do Carandiru, visitando meu pai, mas como eu falei para vocês que a minha mãe, ela trabalhava muito, não era possível eu visitar ele com frequência, né? Então, assim, eu ia 1, 2 vezes ao ano, ou 3, porque a minha mãe, ela trabalhava muito para poder colocar comida dentro de casa, para poder criar eu e minha irmã, tenho uma irmã 7 anos mais nova do que eu. Então, com a prisão do meu pai, que ele foi, na verdade, na época ele foi condenado por homicídio, eu acabei ficando longe dele, e ele era uma pessoa muito importante para mim, assim, era um amor, assim, incondicional, continua sendo, né? Não sei explicar o porquê desse amor, ele me deu muito pouco, né, mas eu acho que ele deu o suficiente, que é o amor e um pouco dele, né? Acho que na vida a gente erra, ele errou e ele pagou pelo erro que ele fez. Infelizmente, depois de 10 anos, ele saiu e depois ele faleceu de HIV, né? E ele também, nesse momento, quando teve o massacre do Carandiru, o maior massacre da história, ele estava e ele sobreviveu do massacre. E assim, mas para mim, eu vou ser sincero para vocês, na infância, quando a gente é criança, tudo é brincadeira, tudo é legal, tudo é bonito, né? Então eu levava de uma maneira mais leve para mim, né? Por mais que era um ambiente muito pesado. E a minha mãe evitava muito de me levar, só que a paixão que eu tinha por ele era tão louca, tão forte, como eu disse para vocês, ele não tinha nada para me oferecer, mas o amor de um pai por um filho, eu acho que não precisa
precisa de muita coisa, né? E a minha mãe tentava evitar, só que era impossível, porque eu ficava doente, eu ficava o tempo inteiro pedindo, parece que só existia aquilo para mim. Então, ela terminava me levando lá no Carandiru. E, assim, eu lembro que é muito forte, assim, na minha memória, é que quando eu saía, tem aquela estação, né, do Carandiru na frente, e tinha o prédio. Então, ele falava assim, ó, você vai sair, aí quando você estiver lá na estação, eu vou pegar um paninho branco e eu vou abanar para você ver que sou eu, tô dando tchau para você. E aí ele fazia isso, todas as vezes que terminava as visitas, eu ia, daí eu ficava dando tchau para ele com um paninho também, e a gente ficava se comunicando daquela maneira, né? Algo que ficou muito forte dentro da minha memória, que assim, é uma história assim, que eu prefiro às vezes não contar, porque mexe muito com a minha emoção, assim, porque é algo muito triste para mim, porque por isso que era difícil de eu entender o porquê de duas pessoas se amarem tanto e estarem separadas, né? Eu não conseguia entender muito bem o destino que a vida tinha dado para nós dois, porque ele já não estava mais casado com a minha mãe, ele também é o pai da minha irmã, só que o amor que nós sentimos pelo outro era muito forte. No entanto, que eu até não contei para você, Alexandre, mas o sobrenome do meu pai era José Fernandes Ramos. E quando eu casei, eu não quis colocar o nome do meu esposo. Entendeu? A moça do cartório falou, ó, se você quiser, você coloca, se você não quiser, você não coloca. E eu sabia que se eu colocasse o nome do meu esposo, eu ia perder o meu último nome, que é o Ramos, né? E foi a única coisa que meu pai deixou para mim, porque ele não deixou nada material, ele não deixou nada, assim, né? E a única coisa que ele me deixou foi o nome dele. E eu peguei e falei para ele que eu ia, quando a gente teve uma conversa antes dele falecer, ele falou para mim assim, eu só quero que você prometa para mim que você vai ser uma boa pessoa e que você vai casar e vai ter uma família, né? Aí foi o que eu fiz. Também, graças a Deus, eu tenho um esposo maravilhoso que entendeu quando eu falei para ele que eu não queria colocar o sobrenome dele, né? Porque era muito importante para mim. No entanto, que a minha filha também tem o Ramos, seu nome tem o Ramos, tem o Freitas. E acho que, assim, para muita gente pode parecer pouca coisa, pode parecer besteira, mas para mim é a única coisa que meu pai me deixou. Então, eu acho que foi uma história muito dura. Eu aprendi a ser guerreira desde pequena. Acho que a vida já me preparava para o que ia vir, né? Desde pequenininha, nunca pensei em ir para o lado errado, até mesmo porque a minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, sempre me estimulou muito a estudar. E eu tenho. É uma história assim que eu prefiro às vezes não falar muito, porque machuca bastante, sabe? É muito triste, é o que eu não desejo para ninguém. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha filha, no entanto, ela está com meu esposo lá na Argentina, e eu vejo o amor dos dois um pelo outro. E, infelizmente, eu não pude ter o meu pai comigo, não pude viver o que ela vive. Então, eu prometi para ela que ela ia viver isso, né? Ela ia viver esse amor. Eu acho que vocês são pais, vocês têm os filhos de vocês, e vocês sabem que é um amor incondicional. O primeiro amor de uma mulher, sabe qual é o primeiro amor de uma mulher? É o pai. O pai. Eu tenho uma filha de 10 anos, e ela me ama, e eu a ela. Eu tenho exatamente a ideia do que você está falando, porque a minha preocupação foi que minha filha tivesse uma imagem masculina boa. E quando você tem problemas com seu pai e mulher, cria uma imagem masculina ruim, você não consegue se relacionar com os homens no futuro. Você tem problema com homens. Isso é do Freud, né? Você já deve ter ouvido falar do Freud. Então, parabéns aí que você tem essa leitura. Como eu falei, você é muito lúcida, muito amadurecida e esclarecida. Espero que você use isso no futuro, fora do boxe.
Ai, obrigada, obrigada. Eu acho como eu falei para vocês, é, eu eu não tenho imagens ruins do meu pai, porque apesar dele estar preso, de saber toda a história do que ele fez, ele sempre foi uma pessoa maravilhosa para mim. E ele me ensinava muita coisa, sabe? E é que nem eu falei para vocês, ele cometeu um erro e ele pagou o erro dele para a sociedade. Então, né? Ele tem que acertar as contas dele com Deus, mas comigo, ele sempre foi uma pessoa maravilhosa e eu só tenho boas lembranças dele, apesar de ter sido naquele lugar, eu só tenho boas lembranças dele. E aí, Beto, forte a história da Danila, hein? Você é um cara religioso, queria que você tabelasse um pouquinho com ela, usasse a sua sensibilidade. Eu estava com vontade de perguntar sobre o boxe, mas a pergunta sobre a parte espiritual é mais... A vontade de fazer a pergunta sobre a parte espiritual é maior. Danila, assim, você está comentando todas essas coisas e é super emocionante e de grande aprendizado para a gente, essas coisas que você tá confidenciando. De cara a gente nota assim uma grande lealdade sua, né, com o seu pai. Então você disse que o seu pai deixou o sobrenome, né, deixou Ramos. E Ramos ele é muito sintomático, né? Jesus foi recebido em Jerusalém com ramos no domingo de Ramos. E pelo teu sorriso isso faz sentido para você. Já bateu alguma coisa aí, né? Então, antes de eu ir para outra pergunta, conta para a gente, por favor, o que eco que deu aí com essa história do Domingo de Ramos, de Jesus ser recebido com ramos em Jerusalém e o sobrenome do seu pai ser Ramos e teu pai ter deixado Ramos para você. Eu acho que tem bastante a ver, né? Eu acho que a perseverança, essa alegria, eu sou uma pessoa muito alegre, sabe? Apesar de todas as dificuldades que eu já passei na minha vida, eu sempre fui muito, muito uma pessoa muito feliz. Às vezes tem gente que pergunta para mim assim, nossa, mas você é tão alegre, você é tão feliz, o que você faz para ser feliz? Eu acho que eu já nasci com isso, né? Eu nunca programei nada, eu sempre deixei acontecer. E o Ramos, ele é muito forte para mim, ele é um sobrenome que eu não sei se tem muito. Eu já comparei, né? Sempre domingo de Ramos eu falo assim: é meu domingo. Hoje é meu domingo. Domingo de Ramos é meu domingo. É o domingo da Danila. E tem muita coisa a ver, porque eu também sou muito crente, né? Eu coloco Deus acima de tudo que eu faço na minha vida. Deus está sempre em primeiro lugar, porque eu acho que sem Ele eu não chegaria nem na metade do caminho. Eu talvez estaria fazendo outro tipo de coisa. Então, o que move muito a minha vida é a fé que eu tenho, né? A fé em Deus, a fé no meu trabalho, a fé nas coisas que eu planejo e a fé no que eu sei que eu posso conquistar, apesar de ser difícil. Sempre quando eu lembro que vou contar rápido, que teve uma vez que eu era boxeadora amador e eu tava com muito medo de lutar com uma menina, porque o nome dela era Pitbull. E ela tinha vários músculos, assim, sabe? Ela era de cabelo curtinho, assim. Ela foi campeã, ela foi a primeira boxeadora olímpica, Adriana Araújo. E ela chamava ela de Pitbull. E eu tinha um pânico, um medo, assim, um medo tão grande. Só que aí eu lembrei daquela passagem da Bíblia do Davi, né? Que ele vai, pega a pedrinha e joga na testa do Golias e mata o Golias. E o do Golias era 10 vezes maior que ele. E depois desse dia, e eu lutei com ela não me nocauteou, eu perdi, né? E quando eu perdi, foi uma seletiva essa luta. Foi uma seletiva para ir para o Pan-Americano no Equador. Eu ganhei, eu perdi, só que aí o pessoal falou, Danila, você é muito corajosa, você tem muita coragem, você enfrentou a Pitbull.
mesmo tendo medo. Você enfrentou, você perdeu, mas você enfrentou. Eu fui nessa competição, eu perdi nessa competição no Equador, só que eu conheci o meu esposo. Ele estava com a seleção argentina e eu estava com a seleção brasileira. Foi aí que nos conhecemos. Então, assim, diante da minha coragem, eu perdi, só que eu ganhei muito mais do que eu perdi, né? Aceitando essa luta, lembrando do que foi Golias, do que foi Davi diante de Golias. Então, assim, voltando, eu tenho muita fé em Deus, muita fé nas coisas que eu faço. E é isso, assim, o meu sobrenome acho que tem bastante a ver comigo. Você assim, diz que tem fé, né? Qual é a tua religião? Cristiana, sou evangélica. Você é evangélica? Tá. Sim. Quando Jesus entra no Domingo de Ramos em Jerusalém montado num burrinho, né? E sim. Não é isso? Uhum. E naquela altura, os judeus esperavam, eles aclamam Jesus com aqueles ramos todos, esperando um libertador para o povo de Israel, tá certo? Uhum. E quando Jesus entra montado no burrinho, a gente sabe, pessoal, que quando os reis entravam montados nessa situação, eles não vinham em guerra. Significa exatamente que eles vinham em paz. Eles vinham para conquistar, mas para conquistar pela paz. Então, olha lá. Danila, essa simbologia toda, eu acho que tem muito a ver com a tua história e ver se dá eco de novo. Quer dizer, recebido com ramos, um rei que vem em paz. Isso tem a ver com você? Sim, porque toda a minha trajetória eu fiz sem ter que passar por cima de ninguém, sabe? Toda a minha trajetória eu fiz buscando subir de degrau em degrau. Então, tudo que eu conquistei até hoje foi de uma maneira, foi totalmente em paz, sem ter que brigar com ninguém, sem ter que passar por cima de ninguém, colocar ninguém para trás. Minha carreira nunca foi feita de falcatruas. Se eu sou campeã mundial hoje, foi por todo o mérito de tudo que eu fiz. E todo mundo que me conhece sabe que eu nunca fui de passar ninguém para trás para poder conquistar os meus objetivos. Então, acho que hoje o que eu peço muito a Deus é que Deus me use para poder levar palavras de motivação, palavras de fé, de perseverança, de constância para as crianças, para os jovens, porque eu me identifico muito com as crianças humildes, de periferias, de comunidade, porque eu também fui, né? E hoje a gente vive num mundo onde não é fácil, né, para as crianças. Tem muita criança que sofre muita coisa e, de repente, hoje, olha, na semana passada eu recebi mais ou menos umas 700 crianças. E tinha criança que eu começava a fazer a palestra e começava a chorar. E teve duas meninas, que depois a diretora da escola veio falar comigo, que sofreu abuso, né? E elas escutavam eu falando, elas se identificavam comigo, com a minha história, né? Porque eu sempre falo que o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, eu acho que o que eu puder fazer para me pregar a paz, eu vou fazer. Se Deus me escolheu e me capacitou para mim poder ser campeã mundial, eu acho que Ele tem um propósito muito, muito grande na minha vida, né? Então, eu se é para me ser um vaso, eu vou ser. Se é para me levar o que Deus quer que eu leve, eu vou levar. Entendeu? É mais ou menos isso. Ale, se você permite, tem mais uma, assim, preciso falar, preciso perguntar. Ainda nessa história do Domingo de Ramos, Jesus fala para os seus discípulos que aonde está o burrinho, né? Ele fala, vai buscar o burrinho que está assim, 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 assim. E quem preparou o burrinho para Jesus foi um tal de João Marcos, exatamente o
evangelista Marcos. Inclusive, Marcos, ele era o dono da casa onde rolou a Santa Ceia. E Marcos é o nome do meu esposo. Era isso. Nossa, era isso que eu ia perguntar. Quem foi o Marcos da tua vida? Meu Deus! Nada é coincidência, né? Bom. Não precisa falar. É que nem eu falo para vocês, as coisas vão se encaixando, as coisas vão... Eu nunca tinha pensado nisso. Você sabia dessa história do burrinho, do João Marcos, e que esse Marcos... Não, nessa parte eu não sabia, não, sou sincera. Olha, nada na vida é por acaso. Eu acho não, eu tenho muito que rezar essa noite, viu? Que bom que você tem uma parte espiritual muito boa, você é muito leve. Gentileza. Gentileza. E você é a rainha que vem pela paz. Parabéns. Amém, obrigada. Uma entrevista muito inspiradora. Eu tenho 25 anos de jornalismo, estou entrevistando a Danila pela segunda vez em um período muito curto, depois dessa conquista dela. E é uma das conversas mais incríveis que eu tive na minha vida. Eu entrevistei já campeões do mundo, dirigentes, atletas de todas as modalidades, Pelé, gente desconhecida, no futebol, no basquete, tudo que vocês podem imaginar, cara. Graças a Deus eu tive esse privilégio por conta da minha profissão. Mas a Danila me tocou muito. E eu já chorei em várias entrevistas, outras que eu já fiz, que eu sou um cara mais sensível. Eu já tive momentos realmente de muita emoção como repórter. E essa mulher aí, não sei o que aconteceu, cara, é um negócio espetacular. Danila, muito obrigado. A gente vai entrar num momento agora de futebol, de palpite, de jogo, não sei o quê, porque a gente tem aqui nosso bolão. Eu vou liberar você, vou deixar os meninos aí fazerem as considerações finais. Acho que o Beto já encerrou com chave de ouro. Eu só tenho muito a te agradecer, viu, Danila? Obrigada, Alexandre. Obrigada pela oportunidade aí. Eu acho que também vocês me deixaram muito à vontade de poder contar um pouco da história da minha vida, porque eu falei que eu ia contar essa história só através de um livro que eu vou fazer, né? Eu acho que a minha história merece um livro, né? Quem sabe eu já tenho um documentário também, que a ESPN fez um documentário da minha vida. Eu até convido vocês depois, se vocês quiserem assistir, fala um pouco da guerreira. E, assim, obrigada, gente, pela oportunidade. Eu acho que quanto mais pessoas falam sobre o boxe, mais o nosso esporte cresce no Brasil, mais a gente tira crianças da rua. O boxe, ele é um esporte que ele vai lá na periferia, não sei o porquê, mas ele se identifica muito, né? Então, a gente precisa ir lutar pelo nosso futuro, a gente precisa lutar pelos nossos jovens. Não é só o futebol, o boxe, o vôlei, a natação e vários outros esportes também. Então, eu agradeço muito a vocês por me darem esse espaço, de eu poder contar, né, de uma forma tranquila, de uma forma verdadeira, porque eu sou uma pessoa totalmente transparente, e continuar falando aí do meu esporte, né? Obrigada, gente. E em breve, nas telinhas, telonas e telas comuns da Gazeta, teremos também um pouco do perfil da Danila Ramos, a atual campeã mundial de boxe, categoria pena. Pela É isso? Isso. Pela Organização Mundial de Boxe. Soveral e Roger, deem um beijo aí na Danila para a gente liberar essa campeã. Bom, então, obrigado, Danila, pela sua simpatia, pela sua transparência, porque realmente você é o que você é. Isso é muito legal, porque a gente vive num mundo de ilusões, de fakes, muitos fakes aí, né? As pessoas elas não são o que a gente pensa que elas são, né? E acho legal que você, como peso pena, não tenha pena das suas adversárias. Eu não tenho pena, não. Eu meto a mão nelas. Firme e forte. O Brasil precisa de gente como você, principalmente Obrigada. aquelas que têm uma origem simples, né, difícil,
e que chegue onde você chegou. Você que seja um farol, um exemplo para muitos jovens que querem encontrar um caminho na vida. Eu quero que você faça da sua vida essa luta, se é que eu posso pedir, para que você ajude o Brasil a ser um país melhor, porque tem tanta coisa para a gente fazer e você tem hoje uma ferramenta muito grande, que é a sua própria biografia, a sua própria história, a maior ferramenta que você tem. Então, use-a em prol do nosso país. E parabéns mais uma vez, viu, Daniela? Eu estou muito honrado em te conhecer. Obrigada. Além de tudo, você é muito simpática. Obrigada, gente. Obrigada. E aí, continuam seguindo a Guerreira, que logo mais a gente vem com novidades. Pois é, Danila. Então, agradecer realmente ter tido a oportunidade de te conhecer o seu trabalho. Falar mais uma coisa sobre ramos. Os campeões olímpicos da antiga Grécia, eles ganhavam ramos. Não era coroas de louros, mas eram ramos de louros no início das Olimpíadas, à margem do Monte Olimpo. Então, os ramos também simbolizam uma vitória, uma purificação do ser humano. Somos campeões. E aproveito para te ficar aguardando quando é que você vai botar em disputa novamente, porque a WBO ela exige um certo prazo para você colocar o cinturão em disputa. Então, avisa a gente para a gente poder acompanhar essa luta, torcer por você. Pode deixar, eu vou avisar sim, com certeza. Obrigada pela oportunidade. Tchau, garota. Show. Valeu, obrigado. Tchau, Valeu. obrigada. Vai descansar, Danila. Uou! Vamos palpitar agora? Quem está com o espírito de palpitar? Legal. Parabéns, Silver, pela moça que você trouxe, pela Danila. Acho que você fez Foi legal a gente fazer isso hoje. Acho que foi uma experiência, para mim, pelo menos, foi muito legal, porque não é só entrevistar uma campeã, eu acho que é entrevistar uma pessoa que saiu do lumpecinato brasileiro, que é cruel, muito cruel, né? E chegar onde ela chegou, quer dizer, quando a gente está desanimado, eu tive tudo na vida. Então, tem horas que eu dou umas desanimadas, assim, porque, enfim, eu tenho a minha biografia e, ultimamente, depois da pandemia, eu tive problemas pessoais, de trabalho, minha vida deu uma tumultuada. Essa moça me fez bem, viu? Essa moça me renovou de energias, assim, de vontade de perseverar. Essa é uma coisa que, não sei vocês, mas ela me fez bem, espiritualmente falando. Fez bem. Tanto fez que eu trouxe ela para cá, depois de uma entrevista pela Gazeta, e realmente mexeu muito comigo, mexeu muito. Eu já contei, já fiquei sabendo de várias histórias semelhantes, mas não sei, tem algo diferente aí. Isso é bom para quem reclama da vida, né, velho? Isso com certeza, né, meu? Aí a gente faz esse paralelo, é muito bom ter essa referência, né? Lógico. Então, imagina que essa moça não passou na infância, pai preso. Quando ela me contou que era filha de um presidiário do Carandiru, que sobreviveu ao massacre, que ela era maluca pelo pai, que ela só via ali no dia da visita, a história do... Nossa Senhora, cara. Nossa, agora o Beto faz essa ligação toda simbólica, porque eu sou um ignorante religioso, eu sei o básico do básico, apesar de ter estudado no Santo Américo, escola de padre, aquela coisa toda. Aí a gente percebe que realmente nada na vida por acaso. E o marido dela se chamar Marcos, meu Deus. É incrível, né? E o pai dela respondeu pelo 121, né? Que é o pior crime que existe, né? Então, imagina o que deve ter acontecido para ela ter feito isso, né? Você tirar a vida de uma pessoa. E ela continuou. Porque, na verdade, a gente tem um arquétipo de que existe uma cultura na sociedade do bandido bom e bandido morto, né? A gente tem essa cultura muito arraigada e a nossa sociedade é muito cansada de ver série de crimes impunes, desde de Brasília até aqui. Imagina que, além de tudo, tem esse estigma, porque você imagina você falar para as pessoas assim, meu pai é um homicida, ou era um homicida. Isso é um peso muito grande. E ela colocou essa questão com uma naturalidade impressionante. Ela contou a história assim, pautando as coisas. O pai dela aqui,
o amor ali, o homicídio aqui, o carinho de... Ela separou tudo para preservar um sentimento de amor pelo pai. Isso aí que mas tem mais coisa aí, viu, Edu? Tem mais coisa aí. Assim, tipo, o que o pai dela, né? O que o pai dela pediu para ela depois? Ela falou, ele pagou pelo delito que ele cometeu e tal, e o que ele pedia? Ele pedia para que ela fosse uma pessoa do bem, ele pedia para que ela tivesse uma família, enfim, ele pedia para que ela fizesse as coisas corretas, tá certo? E aí nos remete isso na parte do bom ladrão, na parte quando Jesus está na cruz. Bom ladrão. Tem um tal de Dimas crucificado do lado de Jesus, que teve diversos delitos ao longo da vida dele, tanto é que foi condenado à morte, como o pai dela foi condenado à morte, o pai dela foi condenado à morte por uma doença. E o pai dela, quer dizer, São Dimas fala meio que o que o pai dela falou para ela, né? Senhor, lembra-te de mim, né? O pai dela faleceu do quê mesmo? E Jesus, ele fala, hoje mesmo você vai estar na casa do meu pai. E esse ladrão, esse crucificado, é santo hoje, é São Dimas. Né? São Dimas, inclusive, o que o pai dela faleceu do quê mesmo? Eu não ouvi ela falar. HIV. HIV. Ele contraiu na penitenciária, né? Possivelmente, né? Não sei. Mas o que eu sei é que São Dimas está no céu e não, tem o cara que o pai passa dela pelo tá no Carandiru merece o céu. Você já viu aquele documentário? E ela é a cara do pai. Você já viu o Prisioneiros da Grade de Ferro? Você já viu esse documentário? Prisioneiros da Grade de Ferro? Então, é um documentário feito pelos próprios presos, 7 meses antes da implosão do Carandiru. Eles foram armados de várias câmeras e deram a eles as câmeras e eles fizeram o documentário. São cenas da vida real, não é aquele filme do Santoro, Carandiru. É um documentário chamado O Prisioneiro da Grade de Ferro. Aparece, inclusive, o Drauzio Varela, tal, real. É real. Meu amigo, você olha aquilo e você fala, não dá para um cara sair inteiro de um troço desse. É demais. Então, se um dia vocês puderem ver, se quiserem vir um dia aqui em casa, eu tenho DVD, está aqui, a gente assiste. Mas é de amarrar o cinto no sofá. Eu acho que eu vi já esse documentário, se eu não me engano, na TV Cultura, posso estar enganado, foi algo parecido. A gente precisa palpitar, e só para fechar o assunto, Danila Ramos, ela é a cara do pai. A cara. Ela mandou a foto para mim hoje, que eu estou editando a matéria aqui para a Gazeta. Ela é a cara do pai. Se você tiver oportunidade, Ale, pode fazer esse paralelo do pai dela com São Dimas também, tá? Interessante isso que você falou, pela Roberto. inspiração. Essa história do São Dimas é aquela história até onde a gente acredita em coincidência, né? Porque isso daí é impressionante, é de arrepiar, tá? Você fica arrepiado. É forte isso. É muito significativo. Não é só simbólico. Dudu! Vamos lá. Dudu! Vamos conferir os palpites. Estudiantes 1, Corinthians 0. Beto Cardoso. Betão na mosca. Dudu também. Quem mais acertou na mosca aí foi o próprio Dudu, né? Foi. Quem rodou, eu e você, Soveral. Mas eu acreditei na classificação. Teve cara que achou que o Corinthians ia dançar aí. Sabe? Teve cara que não bota fé no Coringão, viu? E aí passaram o dia ano aí raspando quem? O Garrafa, o Roger e a Gabi. Outro palpite que a gente deu aqui no Confrasinhação, Dudu, Palmeiras e Pereirão, essa aí 0-0, acho que surpreendeu, né? E eu estava no estádio, hein? Eu também. Todo mundo errou, todo mundo rodou. Eu não gostei do Palmeiras nesse jogo, não. Sem o Dudu. O Abel jogou com 3 zagueiros. Ficou contando o tempo passar, né? Os caras comendo um cheeseburger no banco de reserva e ele no cronômetro andar.
Eu acho que o Palmeiras, nesse jogo, acho que o Abel fez diversas experiências. Sim. Ele usou esse jogo como treino para ver o que vai fazer com o time sem o Dudu. Já mudou um pouquinho em relação ao final de semana, que a gente vai mostrar aí também, o jogo do Corinthians, né? Que foi um sistema parecido, a tática parecida, com 3 zagueiros, só que aí com um zagueiro disfarçado ali, que é o Marcos Rocha, né? Por trás. Foi semelhante ao que ele fez com o Deportivo Pereira lá na Colômbia. Também não funcionou muito bem com o Arthur na ponta esquerda. Vamos lá, Dudu. São Paulo e LDU, 1-0 para São Paulo. A Gabi nessa rodou sozinha. Esperávamos mais do seu time, Silvio. Eu também, mas não é toda noite iluminada, né? Como foi aquela contra o seu. Uma raridade. Uma raridade. Um oásis no deserto. Vamos falar a verdade. Naquela noite na São Paulo e Corinthians deu tudo certo, velho. Deixa eu te fazer uma pergunta, Silvia, rápida. Se você é São Paulino, eu tenho que perguntar. Você acha que o São Paulo está mais para esse 1-0 da LDU ou mais para o 2-0 do Corinthians? Qual dos dois São Paulos é o mais próximo do Real? Eu acho que é esse São Paulo da LDU, porque eu considero a LDU, inclusive, mais time hoje do que o Corinthians, sem sacanagem, hoje, né? Um time mais forte fisicamente, mais bem postado. E o São Paulo, que jogou contra o Corinthians, aquilo lá foi um brilho extra de uma noite surreal para o São Paulino. O São Paulo não está nesse lugar. Né? E o Lucas não vai brilhar todos os jogos também. Se ele deu melhor que o Corinthians, normal o São Paulo ganhar de 1-0. Normal, jogou bem. Por isso que eu estou falando, eu não estou triste com a vitória de 1-0 sobre a LDU. Acho que esse é o limite de São Paulo, mesmo contra um time bem organizado. Né? A torcida ajudou, o São Paulo não conseguiu incendiar o estádio nesse jogo, e eu acho que essa é a média do São Paulo. Dá até para ser campeão sobre o Flamengo, desde que o Flamengo não esteja inspirado. Mas essa é a média do São Paulo, não é 2-0, que poderia ter sido 4-5 contra o Corinthians, com aquele show todo lá, na jugular, sem que o adversário respirasse. Você acha que o Corinthians pode ter jogado mal e a LDU ter jogado bem nesse jogo aí? Pode, né? Aí eu vou apelar para uma frase que eu li outro dia do Carlos Drummond de Andrade, que eu estou repetindo, eu adorei essa frase, cara. A gente fica tentando, cronista esportivo, achar a explicação para o inexplicável. Porque futebol é um jogo meio que inexplicável, né? Lógico. Então, não, foi a tática, foi o planejamento. Eu não sei se foi, sabe? Eu acho que é a porra do morrinho artilheiro, para resumir a história, que muitas vezes define o rumo das coisas. Bom, vamos lá. Bora. Aí o 0-0. Esse jogo foi uma porcaria. Foi mesmo. Só 2 acertaram no placar. Jogo ruim. E o Palmeiras perdeu uma chance de dar uma bagunçada aí na cabeça do Botafogo. O Botafogo tá querendo se auto-implodir, né? Tá me lembrando o Palmeiras de 2009. Aí São Paulo passa também. adiante, Dudu. São Paulo, Dudu, passa adiante. São Paulo passa adiante esse aí, Dudu. Ixi, rapaz. Passa adiante, Dudu. Olha, gabaritei. Dudu, passa adiante, Dudu. Gabaritei. Soveral gabaritou, Gabi gabaritou, Dudu acertou o placar, o restante errou. E, gente, o Santos vai cada vez se afundando mais na areia movediça da zona do rebaixamento. E será que vai cair? Pela primeira vez. Aconteceu com o Soteldo ontem de novo. Teve um faniquito. Eu vou mandar uma caixa de tomate cru para eles comerem lá. O Soteldo é um irresponsável. Ele é um irresponsável. Mas a contradição. Eu vou falar um negócio que talvez o santista queira me matar. Porque ele foi um irresponsável. Só que ele é disparado o cara que pode salvar o Santos da queda. Sim, pelo talento que ele tem. Então tem que contornar a situação, engolir o Soteldo. Eu não puniria, pode até falar para fora aí, entendeu? Vamos punir. Pune nada, controla o homem e salva nós. Não tem por que punir o jogador, ele só reclama com o juízo, é paciência. Porque o Santos está falando pro Roger.
o time do Santos me parece muito nervoso, porque está vendo o barco afundar. O jogador percebe. Está nervoso. Toma de 2-0, está na zona de rebaixamento. Qualquer marcação que o juiz fizer que o cara não concorde, não é que eu sou teudo, podia ser outro. Se tivesse também na pilha, né? Eu acho até que tem um lado bom essa expulsão do Soteldo. Sinal que ele está a fim de ganhar, sinal que ele está pilhado, tá. O cara é de sangue, de carne. Não. Ali é irresponsabilidade. Aliás, foram todos responsáveis. Foi um jogo vergonhoso. Foi um jogo que tem que chamar os caras realmente de servir no vestiário bastante tomate cru para eles aprenderem a comer tomate cru, porque foi um absurdo, foi uma vergonha. Foi um jogo assim que não mostraram nada o jogo inteiro. Perder para o último colocado e o técnico era o Bustos ainda, que foi mandado embora do Santos, tomou de 2, mas poderia ter tomado de 5. Poderia ter tomado de 5. Então, eu peço ao pessoal do Ceasa que mande muitos tomates crus para eles lá, para que eles possam se alimentar melhor, pegar pectina. Você quer mandar o tomate? Você quer mandar o molho de tomate para os caras? Não vou, porque o meu molho de tomate é muito bom. Eu vou mandar o tomate cru, porque assim eles podem fazer esse molho lá mesmo. Entendeu? Roger, não tem problema não. Pode falar de onde é o seu molho de tomate. Pode falar. O molho de tomate predileto, feito com amor para você e para sua família. Obrigado ao patrocinador Starbox, o melhor purificador de ar do mundo. Aliás, é um molho de tomate purificado com Starbox. Olha, essa coisa aqui é outro tomate cru, porque tem aí um critério de desempate fantástico. Até que eu abri bem para a zona de rebaixamento agora. Deu uma aliviada. Estou que nem o Corinthians, deu uma aliviada. Roger, eu estou aí flertando com a zona do rebaixamento, onde você e o seu time se encontram na nossa brincadeira aqui, só que eu tenho menos palpites ao longo da temporada, porque eu cheguei tarde, né? Eu estava de férias, então... WO deveria valer menos 2 pontos cada um, porque WO não tem desculpa. Isso é desculpinha. Não está colando, não, Silvio. Olha lá, o Dudu disparando na frente. Agora vamos projetar o que sobrou aí para o front, né? Porque é data FIFA, não vai ter campeonato, tudo parado. Brasil e Bolívia, estreia de Fernando Diniz. Eu fico por último. Quem se habilita? Eu me habilito, vai. Eu acho que o Brasil vai ganhar bem da Bolívia. Porque a Bolívia deve ser uma porcaria. Aqui já temos os palpites daqueles que não participaram do nosso podcast, tá? Mas que já mandaram os palpites. O Dudu, que está trabalhando sempre ali no bastidor, 3-0 goleada. A Gabi vai simplesinha ali no 1-0. A Gabi gosta do 1-0, hein? O Garrafa já... Fernando Diniz na veia, 4-0. Eu torço muito pro Diniz dar certo, cara. Eu torço muito, muito mesmo. Mas não sei se vai começar tão bem assim. Acho que ganha. Se não der certo, é o Brasil que se ferra, né? E aí, quem que vai? Eu vou mandar o meu, então, 2-0. Vai ser aquele jogo chato. Eu gostaria que fosse uma algazarra, uma bagunça, futebol arte, 5-0, saidinha, a porra toda, cara. Mas acho que vai ser aquele jogo chato de seleção brasileira, os caras sem saco para jogar, Bolívia, 2-0 Brasil. Eu também vou de 2-0. Pronto. Eu ia falar 2-0, porque me parece um placar bem ajuizado. Eu vou no 3-1 Brasil, mas eu acho uma grande pena a gente chegar num jogo do Brasil e que eu duvido que alguém aqui faça a escalação do goleiro ao ponto esquerda e que conheça a seleção brasileira do goleiro ao ponto esquerda. A seleção brasileira hoje, ela não tem mais identidade com o torcedor brasileiro. Ela é um catado de pessoas que jogam fora do Brasil e que não tem identidade com o torcedor. Infelizmente, isso é a minha visão. Mas vai dar 3-1 Brasil, porque também se não ganhar desse time aí, é que nem o Santos. Se não ganhasse do América, de quem que ele ia ganhar? E não ganhou. Agora ferrou, então. Ainda bem que você não perguntou diretamente para mim, Roger, que sou jornalista esportivo, porque eu ia passar vergonha e dar vexame aqui. Tem jogador que eu não sei. Tem um jogador com nome composto que eu não sei nem quem é. Lateral lá, Jordelilson. Não sei nem quem é, na boa. Que absurdo, você deveria saber, tá? Desculpa, não sei. Joilson. Esse é outro também, nem deixa para abafa o caso. 2-0.
Tá bom. 2-0. Então, 2-0. Beleza. Registrou aí, Dudu, no sul de Minas? Então, semana que vem, eu vou deixar a cargo do Garrafa tocar aqui, porque eu vou dar uma escapadinha pro meio do mato, conseguir um esqueminha. Agora eu faço a escala do programa, aí eu vou me auto-beneficiar na semana que vem. Tá bom? Isso daí não pode. Você governar em causa própria. Isso daí é crime. Entendeu? Isso é crime. Só falta fazer o peculato agora. Tchau, Roger. Tchau, O Chico Fala, já deu sinal no nosso grupo, hein? Que legal. Olha, o Chico deu sinal. Hoje? Eu tô falando agora. Ele escreveu. Eu conversei outro dia com o Chico Lang por chamada de vídeo. Louco. O cara tá louco para falar. Louco para trabalhar. O foco dele era trabalho. Não pode isso, não pode ter aquilo, tem que manter essa pegada, tem que fazer esse tipo de matéria, esse papo. Tá todo. Bota para rodar. Assim que ele tiver liberado. Assim que ele tiver liberado pelo departamento médico, de todas as questões, ele estará conosco aqui, se Deus quiser, porque ele faz muita falta. É o nosso artilheiro. Não tem essa que vai voltando aos poucos, não. Bota para jogar. Já bota para jogar. Precisamos dele. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, Roger. Vamos tomar um ar agora? Um arzinho? Ar puro, onde quer que você esteja. Ar puro, mesmo em São Paulo, na megalópole desvairada. E eu vou mostrar uma coisa. Eu vi os laudos. Eu vi. Não é conversa, não. Tchau. Tchau. Olha o ar puro em São Paulo. Starbucks.